Meus amores, tudo bem com vocês? Voltando aqui mais um vídeo aqui no canal. E hoje vou ensinar para vocês uma aula aqui de empadão. O nosso empadão, gente, é maravilhoso. E eu só digo uma coisa para vocês. Se vocês não for fazer para vender, faça para comer, porque é esplêndido. E olha só, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva. Deixa o joinha aí para fortalecer e para acompanhar novas receitinhas aqui do canal. Foi. Bom, meus amores, aqui eu quero dizer pra vocês o seguinte. Pra começar essa receitinha, vamos precisar do quê? Frango. A estrela aqui é o frango. Eu utilizei aqui o sassami. É um frango que já vem sem pele. Aí você pode colocar na panela de pressão com sal e açafrão. Deixa cozinhar até ficar molinho. Retira essa água do frango que foi cozido. E vai chacoalhar a panela de pressão até ele desfiar. Ou você pode também colocar o seu frango na batedeira e bater ali com a raquete. Mas é super fácil também, dá pra amassar ali com garfo e desfiar. É simples. Basta desfiar o frango, você vai ter aqui um frango desfiado. E aqui ele já está aqui, ó, 1 kg de frango desfiado. Em uma panela aqui eu tenho uma colherinha de margarina e eu tenho um alho amassado com um pouquinho de sal. Aqui também, gente, vamos estar utilizando outros ingredientes, mas primeiro eu vou aqui levar para dourar esse alho com essa margarina. Bom, pessoal, aqui já está bem douradinho, eu acrescentei esse frango. Aqui agora a gente vai deixar ele refogar um pouco, mas eu já acrescento aqui os nossos temperos. Aí aqui, pessoal, tem um blend de açafrão, tem um tempero baiano e aqui um pouquinho de nada de pimenta do reino com cominho e aqui eu tenho chimichurri. E aqui a gente acrescenta nesse frango e vamos refogar bem. Aqui você também pode colocar cebolinha e é a gosto. Aqui, no meu caso, eu faço para vender. Não é todo cliente que gosta, então eu procuro não acrescentar alguns temperos também, por exemplo, pimentão, cebola, fica a seu critério. Aqui eu gosto de usar esses temperos secos, porque para validade é melhor. Se você for fazer para venda, utilize temperos secos, porque a validade vai ser mais estendida. Os temperos como pimentão, cebola, fresco, tomate, esses temperos vai fazer o seu recheio azedar muito mais rápido. Então, bom, pessoal, aqui ó, já está refogado, ficou aqui uns 3 minutinhos, foi bem rápido, porque esse fogo aqui é alto. E olha como ele está bonito, bem colorido, mas veja que ele está seco. E agora é que está o segredinho aqui pra gente deixar esse frango bem cremoso. Bora lá. Aqui o frango já está refogado e a gente vai utilizar para esse frango 100 gramas de creme cheese. Você pode usar também o requeijão cremoso que você preferir. Eu tô utilizando aqui o creme cheese e eu vou utilizar aqui nesse recheio e depois vou cobrir também o empadão com creme cheese. Vou utilizar 2 caixas de creme de leite. Aqui eu tô utilizando da marca também, você pode utilizar da marca da sua preferência aí. Aqui também temos 300 ml de leite. E aí, para esse preparo aqui, eu vou pesar aqui 100 gramas do creme cheese, eu vou pesar. Aí aqui, pessoal, vou colocar mais ou menos uma colher de sopa, olha, de ketchup, pra dar aqui uma corzinha. E isso aqui, gente, tem como ficar ruim não, olha pra isso. Aqui vamos levar no fogo mais um pouquinho, só pra misturar esses ingredientes e encorpar aqui. Aqui, ó, ele já ferveu, já tá bem quentinho aqui. E a gente deixa aqui, ó, só pra cozinhar um pouquinho esse creme, né, que levou leite, então deixamos ferver aqui bem. E aí pra secar um pouco, mas não tanto, porque o que queremos aqui é essa cremosidade, porque é um empadão de frango cremoso. Gente, olha pra essa delícia. O creme de leite aqui deixa ele cremoso e o creme cheese deixa ele bem consistente, então aí o leite é só para manter aqui o equilíbrio e deixar ele mais cremoso. Mas deixamos no fogo um pouco para reduzir e cozinhar tudo e pegar sabor. Aí todos os ingredientes aqui vão se misturar. Isso aqui, gente, tem como ficar ruim não. Olha para essa delícia. Aqui já está prontinho o nosso recheio, mas para rechear o empadão vamos aguardar esse recheio esfriar. Enquanto ele esfria, vamos preparar a massa. Para isso eu vou tirar ele aqui dessa panela e vamos colocar aqui para ele ficar reservado. Vou retirar da panela, que essa panela tá com calor, senão vai ressecar esse recheio. Veja que ele tá bem cremoso e a intenção aqui é que ele continue cremoso. Coloque um plástico filme aqui por cima e reserve. Plástico filme aqui, ou pode ser um pano, vou colocar aqui o plástico filme, mas pode ser um pano também nesse caso aqui. É o costume de quem faz doce colar o filme plástico por cima dos doces, mas basta colocar um pano aqui nesse recheio, ou senão um plástico mesmo, gente. Agora é só aguardar e vamos fazer a massa agora. Bom, pessoal, e aqui pra massa vamos estar utilizando 1 kg de farinha de trigo. Aqui eu tô usando essa marca aqui, que é farinha. Se não me engano, ela antes era Primor. Mas estou utilizando essa marca aqui. E também vou estar utilizando aqui
500 gramas de margarina dessa massinha. Bom, pessoal, e aqui, ó, eu estou utilizando essa marca aqui de margarina mesmo, é margarina, não é manteiga. E eu vou utilizar para 1 kg de farinha de trigo, 500 gramas de margarina. E é só isso mesmo. Aqui, ó, a farinha de trigo e a margarina. E aqui eu tô acrescentando também um sachêzinho de sazon. Aqui eu tô utilizando da tempero para frango mesmo. E também vou utilizar uma caixinha de creme de leite. Uma colherinha de chá de sal. E também tô utilizando chimichurri com orégano aqui. E aqui é só misturar tudo com as mãos mesmo. Não vai sovar, viu, gente? Com a pontinha dos dedos, a gente vai agregando aqui. Fazendo assim com a pontinha dos dedos, vê que já ficou uma massinha úmida. Ó, não vai misturar muito essa massa, porque senão ela vai ficar muito... vai ficar elástica. E aqui a intenção é que ela fique uma massinha quebradiça. Mas veja que ela tá bem úmida, ó. E aqui ela tá facilmente... vai ficar fácil para modelar as nossas marmitinhas. E uma massa super gostosa, quebradiça. Gente, quem come isso aqui ama. Aí você vê se ficou algum gruminho de farinha de trigo. E dá uma amassadinha para misturar bem. Confere o sal, tá, pessoal? Confere aí, coloca um pouquinho de massa na boca mesmo e veja se ficou bom de sal. Porque o tempero é a gosto. Aqui muito sal, não posso com sal. A maioria das pessoas não podem consumir muito sal. E aqui, olha que massa linda. Vou colocar aqui no tapete pra vocês visualizarem. Veja o ponto, gente, certinho, ó, a quantidade de ingrediente. O ponto dela vai ser esse aqui, ó. Uma massa que desgruda da mão. Que eu tô usando uma luvinha, porque aqui eu não preciso ficar colocando. Mas olha, gente, é uma massa muito prática mesmo, que você vai conseguir. E aqui eu vou ensinar uma outra coisa pra vocês. Bom, pessoal, aqui eu tenho um plástico. E esse plástico aqui, se você não tiver esse tapetinho de silicone, você pode colocar aqui, ó, um embaixo e outro em cima e abrir a sua massa. Aqui esse tapetinho vai fazer a mesma função. E eu só vou colocar aqui e vou abrir com o rolo. Aí você vai tirando porções e vai abrindo para colocar na sua forminha. Mas primeiro, aqui eu tenho a balancinha. Eu passei o plástico filme nela. E vamos pesar aqui para essa quantidade aqui, para essa forminha que é de 220, vamos pesar aqui 70 gramas de massa. Eu tirei aqui no olho, ela já deu 70 gramas de massa. E aqui é só abrir mesmo. Nesse formato você coloca e vai abrir. O bom de você colocar o plástico embaixo é que você pode levar já. Aqui é só abrir mesmo. Nesse formato você coloca e vai abrir. O bom de você colocar aqui mais ou menos o tamanho e coloca. E aqui, gente, já fiz os testes, é uma quantidade boa para essa forminha. Aí a gente só vai puxando aqui agora, ó, que facilita. Vou mostrar. Aqui, sobrou rebarba, você pode vir com a faquinha. Para colocar aqui também, gente, o empadão, é bom abrir aqui as bordinhas dessa embalagem. Por quê? Quando a gente vier com a tampa aqui, essa bordinha não atrapalhar. Aqui você pode tirar essa parte que sobra aqui, ó, o excesso, cortar com a faquinha. E aí deixa retinha, porque quando vier a outra massinha vai cobrir. Aí a gente tira aqui, vem com garfo, pode vir aqui com garfo e vai fazer isso aqui. Para esses furos na massa. Porque quando a gente coloca o recheio aqui, o recheio vai penetrar aqui também no fundinho da massa e a massa não vai ficar tão ressecada. Gente, essa empada é deliciosa. Estou ensinando aqui passo a passo para vocês. Aproveitem e façam essa delícia aí no fim do ano. Gente, isso aqui sai muito, vende muito bem. Agora eu vou fazer só mais. Já esfriou e vamos rechear. Aqui está as nossas massinhas e eu vou colocar aqui esse recheio maravilhoso. Aqui também, gente, vai 70 gramas de recheio de frango. Mesma quantidade de massa, vai ser a quantidade... A mesma quantidade de massa vai ser a mesma quantidade de frango. E aqui o bom desse creme cheese é porque ele já vem assim nessa bisnaga. Mas tem cuidado na hora de cortar, que eu cortei muito grosso. Então, você tem cuidado. Aqui já tá ótimo. Pode colocar 50 gramas de creme cheese. E aí, você pode espalhar com uma colher. Se você cortar ele mais fininho, aí ele vai ficar melhor. Mas aqui basta você vir assim, ó.
e espalhar que vai dar certo. Se ele tiver gelado, ele fica durinho, mas aqui ele tá... não tá tão gelado não, que já tem um tempinho que ele tava aqui fora. E aqui, gente, vamos só cobrir. Imagina, gente, a delícia que é isso daqui. Olha só, bem recheado mesmo. E aqui, gente, olha, o cliente come e fica muito satisfeito. É só cobrir. Bom, gente, aqui eu abri a tampinha, ó. Veja, ficou bem fina. E aqui a gente coloca aqui por cima. E vamos fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. A gente corta aqui. Tira essa rebarba. E aí a gente arruma bonitinho essa perfeição. Essa daqui eu caprichei no creme cheese aqui. Não corte muito se você for utilizar na própria bisnaguinha, porque senão sai bastante. E aí não dá pra retirar. Mas aqui, gente, olha, eu ainda vou decorar. Bom, pessoal, e aqui a gente vai usar um coraçãozinho pra fazer uma decoração. Você pode abrir a massa aqui e pode usar outros desenhos também. Um cortador que você tiver. Qualquer coisa que você tiver, só porque aqui, ó, a gente deixa, além de deixar com a aparência mais bonita, tampa algumas imperfeições também que pode haver durante a montagem do nosso empadão. Eu costumo, nesse tamanho aqui, colocar assim. E você também pode mudar o desenho de acordo com o sabor. Como esse é o sabor de frango, aqui eu costumo usar o coraçãozinho que fica um charme. E aqui meus clientes já estão acostumados também com esse coraçãozinho. Aquele ali ficou muito fino. Eu vou abrir mais uma, como essa massa é boa, gente, com a própria mão, ó. Você consegue abrir. E ela fica muito gostosa, porque vocês viram, eu coloquei aqui, gente, um pouco de... Eu coloquei nela um pouco de margarina, né? Coloquei pra quantidade de farinha de trigo. E coloquei também creme de leite. Então, o creme de leite, a gente ajuda, dá essa umidade pra ela. Traz gordura, fonte de gordura, só que do creme de leite ela não fica tão gordurosa só com margarina. Então fica muito saborosa. E aqui ela está prontinha, gente. Essa aqui vai ter muita massa aqui, ela rende... Essa quantidade de massa, olha o tanto que tem aqui, ela rende por volta de umas 13. Outra dica é, sempre que você for deixar a massa, você vai colocar ela assim, ó, com um saquinho em volta, um plástico filme, não deixa ela aberta para não ressecar. Guarde a sua massa bem embaladinha para não ressecar, e você pode fazer depois. Aqui eu mostrei para vocês essas 3... E agora nós vamos pincelar uma gema aqui, só a gema, não coloque a clara. Você bate a gema e vai pincelar para deixar ela bem douradinha. E aqui já estão quase finalizadas. Aqui, pessoal, tem uma geminha e olha só, você pega aqui a gema e vai pincelar. E vocês podem fazer aí de acordo com o formato que vocês acharem mais bonito. Pode ser uma forma grande. Aí a forma você escolhe da preferência de vocês. Aqui eu vou vender essa aqui no delivery. E ela sai muito bem, gente, com combo pra você oferecer aí com uma Coca-Cola. Pra você oferecer ela com doce. Então sai muito bem o combo de doce e salgado no delivery. É uma ótima opção e sugestão de venda para vocês. E a precificação você vai fazer de acordo com o seu custo e da sua localidade. Então é isso, pessoal. Aqui você pode também jogar um orégano aqui por cima, que fica muito bonito. E está pronto. Você pode levar para assar aqui. Deixa o forno pré-aquecer e aí você leva para assar. Outra dica aqui é o seguinte, gente. A gente vai pincelar aqui, vai cair um pouco de gema. Se você deixa essa gema aqui na borda da sua forminha, vai ficar muito preto quando assa. Então limpa com papel assim, ó, que aí fica um trabalho limpo. E tira também o excesso de massa que ficou. Por isso que é bom quando você baixa as bordinhas dela aqui, ó, que aí você vai conseguir limpar as bordinhas. Você pode arrumar aqui, ó, amassar aqui que ela não sai. Faça aí no seu tempo, sem pressa, que eu tô fazendo pro vídeo, então a gente acaba acelerando. E aí limpa bonitinho antes de levar pra assar, porque se assar assim, pessoal, ela vai ficar toda queimadinha e fica feio, gente, a borda aqui. Então primeiro a gente come com os olhos, né? Esse dourado aqui é pra ficar na massa, mas se ficar aqui, como é pouca quantidade, vai queimar e vai ficar preta, fica bem feio. Então aqui eu costumo limpar e deixar bem limpinho assim. E agora é só você colocar, peraí. Pra assar essas forminhas, você vai pegar aqui uma forma maior e coloca elas e leva pra assar. Pré-aqueça o forno aí a 180 graus e leva aí cerca de 40 minutos até você ver que ficou douradinha por cima. É o ponto da sua empadinha, está pronto. É só aproveitar. Gente, olha a quantidade de recheio nesse empadão. Recheio bem amarelinho aqui, ó, massa leve, crocante. Com esse creme cheese aqui ficou a perfeição demais, ficou não?